Irmãos, boa noite. Deus abençoe a sua vida. Amém? Você está cheio de expectativa nessa noite? Sim ou não? Deus está aqui. Então crie expectativa no seu coração. Com quem que você conta na hora que você mais precisa de ajuda? Quem que você pede ajuda? Quero ler com vocês um texto que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 25. Vai falar de um rei chamado Amazias. Capítulo 25, verso 9. Esse rei, ele ia descer para a guerra contra o inimigo. E ele estabeleceu capitães de 100 em 100. E ele contratou de Israel 100.000 homens por 100 talentos de prata, pessoas capazes. Mas só que o homem de Deus apareceu para ele e disse o seguinte: ó rei, não permitas que o exército de Israel desça com você, porque eu não sou com esse exército. E aí nós entramos nesse versículo 9. E Amazias disse ao homem de Deus: mas o que faremos dos 100 talentos dos quais dei ao exército de Israel? O homem de Deus respondeu: o Senhor é capaz de te dar muito mais do que isso. Trazendo para o nosso contexto, a ajuda de Deus vale muito mais do que isso. Querido, na hora que nós mais precisamos, nós temos que contar é com Deus. Se a gente busca ajuda em pessoas, a gente vai frustrar, a gente vai se decepcionar. Esse rei contratou gente por dinheiro para ir para a guerra. E o homem de Deus disse: não faça isso, manda esse povo embora. E o rei mandou o exército embora. E ele desceu para a guerra e ele venceu a guerra. Então diga comigo assim: o Senhor, bate assim no seu peito, é o meu ajudador. Fala com fé: o Senhor é o meu ajudador. Que você possa sempre contar com a ajuda de Deus, porque a ajuda de Deus vale mais do que isso, que nós muitas vezes buscamos ajuda. O Senhor é capaz de te dar muito mais, meu irmão, minha irmã, creia. Amém? Senhor, nós te adoramos. Tu és o nosso ajudador, Senhor. A ajuda que nós precisamos vem do Senhor. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Deus, a nossa força vem do Senhor. Vão é o socorro do homem. O nosso auxílio não vem do ocidente nem do oriente. Nosso auxílio vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu sei que aqui estamos e nós necessitamos de ajuda dos céus. Então que seja sobre nós a tua mão, nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando. Ó Deus, nos apontando o caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te damos graça, porque tu és fiel, Senhor. Tu tem cuidado de nós dia após dia, tem levado o nosso fardo. Tu és o nosso libertador. Eis-nos aqui nesta noite, esperando e confiando em ti, Senhor. Que seja sobre nós a tua misericórdia, como de ti esperamos. Porque no Senhor o nosso coração se alegra, porquanto temos confiado em teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Opera nesta noite de modo poderoso. E que não haja dúvida em nosso coração, mas que haja fé. Fé de que tudo é possível quando confiamos no Senhor. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa a tua igreja. Abençoa a nossa cidade. Abençoa a nossa nação. Sim, Pai. Abençoa os missionários espalhados por este mundo. E seja sobre eles o poder do Espírito Santo para proclamar a tua palavra com autoridade. Te agradecemos nesta noite porque algo bom vai acontecer. Algo bom o Senhor tem para cada um de nós. Tributamos a ti a glória devida ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Querido, fique de pé no seu lugar.
Deus, erga suas mãos para os céus e louve a Ele. O Espírito Santo te convida, adore a Ele, dê a glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza, glória a Deus, nosso soberano, Ele reina antes da fundação do mundo, nosso Deus soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os Aplauda ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Ele faz maravilhas na minha vida, na sua vida. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Aleluia, vamos celebrar. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Aleluia, aleluia. Leva-nos aos teus olhos, Senhor. Erga suas mãos e adora ao Senhor. Se renda a Ele. Senhor, leva-me aos teus átrios, ao lugar santo, ao altar de bronze. Senhor, teu rosto quero ver. Passa pela multidão, todo sacerdote canta. Tenho fome e sede de justiça, e só encontro em um lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Senhor, leva-me aos teus. Cante, creio. Ao altar de bronze, Senhor, teu rosto quero ver. Passa pela multidão, onde o sacerdote canta. Tenho fome e sede de justiça, que só encontro em um lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui, Senhor. Se entregue a Ele, se derrame nele. Aleluia. O Senhor quer tocar na sua vida, quer transformar a nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu, Senhor.
maravilhoso, Senhor. Tu és santo, Pai. Todo-poderoso Tu és. Aleluia. O Senhor brilha na sua vida. Quer brilhar mais e mais.
Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, para que alcancemos, Senhor, cada vez mais os frutos do Teu Espírito Santo. Que alcancemos também, Senhor, juntamente com esses frutos, os frutos, Senhor, da salvação de almas. Nós plantamos, Senhor, continuamos plantando, Pai, continuamos, ó Deus, buscando, regando, adubando, podando, para que o Senhor cresça, que a Tua igreja cresça, a Tua noiva cresça, e cada vez mais o Teu amor cresça para a nossa vida. Reveste-nos, Senhor, com toda a armadura, Deus, para que sejamos mais fortes e fortalecidos pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Sai do seu lugar agora. Abençoa a pessoa que está aí do teu lado. Seja abençoado também, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Amém. Querido, Jesus disse: Pedro, meu retorno está alto demais, meu filho, baixa um pouquinho, por favor. Onde houverem 2 ou mais reunidos em meu nome, o que acontece? Ele está presente. Jesus está presente nesta reunião, querido. Amém. Se você veio adorá-lo, se você veio exaltar o nome dele, ele vai receber, já está recebendo o seu louvor, a sua adoração. Se você veio buscar um milagre, ele vai operar um milagre na sua vida, um milagre na sua família. Olha, são muitos testemunhos, temos recebido todos os dias, pessoas testemunhando daquilo que o Senhor vem fazendo nesses dias. E hoje não será diferente. O Senhor, ele vai operar um milagre na sua vida. Você crê nisso? Amém, glória a Deus, amém. Eu estava hoje gravando programa de televisão para a semana que vem, o pastor Giovanni também gravou alguns programas. Eu falava sobre a mulher hemorrágica, vai no ar semana que vem, que antes de tudo a mulher hemorrágica ouviu sobre a fama de Jesus. Ela estava doente, ela havia perdido todos os seus bens, tentando a sua cura, não conseguia nada, mas ela ouviu sobre Jesus e aquilo despertou a fé dela. E ela tocou, passou no meio da multidão, não olhou para a multidão, não olhou para o homem, tocou em Jesus e recebeu o seu milagre. Se nesta noite você fizer assim também, se você pela fé tocar em Jesus, você vai receber o seu milagre, em nome do Senhor. Os avisos normais estão lá fora, naquela televisão que nós colocamos lá, na entrada, que são os cultos normais da igreja, mas temos algumas coisas que estarão acontecendo nos próximos dias, que ainda não colocamos lá naquele quadro de avisos lá fora. O recomeço da escola bíblica dominical, neste domingo. E neste semestre nós adotamos uma revista, e conforme eu falei nos cultos de domingo próximo passado, aqueles irmãos que fizerem um compromisso de estarem frequentando a escola bíblica todos os domingos, a igreja vai ceder a revista. Nós fizemos um investimento, vamos estudar o Novo Testamento, vamos falar sobre a vida de Jesus. Sim, pastor, eu quero frequentar a escola bíblica, eu quero todos os domingos estar aqui às 8 horas da manhã
estudando a palavra, aprendendo a palavra, você vai ganhar de presente a revista para você acompanhar aí durante os meses, até o final do ano. Eu creio que nós vamos terminar todas as lições desta revista. Domingo também tem Santa Ceia no culto. Culto às 9h15, escola bíblica, de 8 às 9, e às 9h15 o culto com a Santa Ceia. Outra coisa importante que estará acontecendo nos próximos dias é o seminário para casais, no dia 18 de agosto, é um sábado, vai funcionar na parte da tarde, um seminário para casais com 3 temas que serão abordados. Vamos abordar o tema sobre sexo na vida do casal, sobre honra, que é tão importante, honra no lar, honra na família, e a vida financeira do casal. São 3 áreas importantíssimas na vida de um casal. A parte sexual, a questão da honra e a parte financeira. Pastor, eu quero participar, como eu faço? Pastor Edil está fazendo as inscrições. Depois do culto, você pode fazer a sua inscrição para participar deste seminário, que vai acontecer no dia 18, dentro de uma tarde de sábado. Vai ter um lanche depois, vai ser um momento muito legal, promovido pelo Ministério Bem Casados. Um outro aviso importante é o batismo nas águas. O pastor Giovanni já está com vários nomes para o batismo nas águas. Se você é candidato ao batismo, passar pelas águas, nascer de novo, nas águas batismais, você vai procurar o pastor Giovanni, vai dar o seu nome, nós estaremos marcando a data do batismo, do próximo batismo. Apesar de que hoje parece que ligaram o ar-condicionado lá fora, né, gente? Esfriou um pouquinho, o frio já está se despedindo e nós vamos realizar nas próximas semanas batismo nas águas. Procure o pastor Giovanni, dê o seu nome em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero profetizar, estamos hoje no 1º dia de agosto, mês abençoado. Amém? Quero profetizar um mês abençoado para você. Se o mês de julho for difícil, o mês de agosto vai ser um mês de portas abertas. Um mês de prosperidade para você, para os seus negócios, para a sua família. Você que está aguardando uma liberação, seja na justiça. Aquela pessoa que falou assim, você já pensou assim, nunca mais vou receber esse dinheiro. Você vai ser abençoado nesse mês de agosto. Amém? Você já passou por isso? Você desistiu de receber algum dinheiro e o Senhor operou um milagre e o dinheiro chegou? Quem já passou por isso? Quantas vezes Deus faz. Eu quero profetizar na sua vida que nesse mês de agosto as portas estarão abertas na sua vida em nome de Jesus. Mês de agosto não é mês do desgosto, é mês de bênção, mês de prosperidade, mês de portas abertas para o povo de Deus. Amém, gente? Graças a Deus, vamos nos preparar para trazer no altar as nossas ofertas.
acomodar aí na sua cadeira. Antes de trazer a palavra, eu queria dar só mais um aviso para você. Neste domingo agora, primeiro domingo de agosto, nós estaremos abrindo as inscrições para o Clínica da Alma, viu? Que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de setembro. Então, neste domingo, você vem ao culto, as vagas são limitadas, tem muita gente procurando, né, a mim e aos irmãos que estão me ajudando na organização. Também quero passar um relatório breve para você, que até agora a cantina, para ajudar, né, a baratear a inscrição do Clínica da Alma, nós já arrecadamos cerca de R$ 2.500 para a glória de Deus, né, que vai ajudar muito a abater no valor que será cobrado dos irmãos. Então, domingo eu passo todas as coordenadas para os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você crê que vai ser abençoado nessa noite? Não vai ser por mim não, meu irmão, vai ser pelo Senhor Jesus que está aqui neste lugar. No nome de Jesus. Viu? Queridos, a vida cristã é considerada como se fosse uma corrida, com vários corredores, em que um precisa passar o bastão para o outro, que segue para um destino. E o objetivo de cada corredor determina a vitória ou a derrota da equipe. E eu quero definir a equipe nessa noite aqui como a família. A família é uma equipe que está correndo num sentido, no mesmo sentido, correndo com o mesmo objetivo. A equipe obterá vitória se alcançar o objetivo do primeiro corredor. Mas pode significar uma derrota se um dos seus participantes se desviar da rota programada. Não sei se você já viu esse tipo de corrida nas Olimpíadas, é o revezamento 4x100, 4x200, né? Aquele primeiro corredor, ele sai ali com um bastão na mão. E quantas vezes a gente já não viu alguns deles, na hora de entregar o bastão, um deixa o bastão cair. Acabou a corrida daqueles homens. Eles se prostram, eles ficam, né, ali todos eles tristes, insatisfeitos, porque não conseguiram concluir com êxito, com mérito, a sua corrida. Eu quero que você venha comigo, abra a Bíblia aí, no segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Vem comigo. Segundo livro dos Reis, no capítulo 20. Nós vamos ler apenas uma parte do versículo 1. Quem achou aí, diga amém. Amém. Vou ler ali naquela versão que está, ali a minha versão aqui é a NVI, mas a gente vai ler naquela que está projetada ali. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Só até aí. Queridos, nessa noite eu quero falar com você um pouquinho da história do rei Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias foi um rei que fez o que o Senhor agrada. Se você voltar alguns capítulos antes, você vai ler este versículo. Quando diz assim: Ezequias assumiu o reinado de Judá
aos 25 anos de idade, e reinou tantos anos sobre Judá, 29 anos sobre Judá, e fez o que o Senhor agrada. Pois em sua jornada como rei de Judá, ele afastou todo tipo de idolatria no meio do povo. Só para os irmãos terem uma ideia, Ezequias foi o rei que teve coragem de retirar a serpente de bronze, denominada Neustã, que havia sido erguida por Moisés para uma função específica. Se você ler lá em Números capítulo 21, você vai ver essa história que eu estou dizendo para você. E essa serpente, ela havia sido erguida com uma função específica, mas o povo acabou transformando aquela serpente num ídolo. Ezequias consultava, queridos, a Deus em tudo o que fazia. Ele obteve grandes conquistas no seu reinado, mas depois de 14 anos, ele recebe uma ordem do Senhor. E essa ordem do Senhor é que eu quero falar com você nessa noite, com base nesse tema, cura para as famílias. Ponha em ordem a sua casa. Pôr a casa em ordem. Pois eu acredito que a mesma ordem o Senhor está nos dando nos dias de hoje. Se nós formos reparar o que acontece no mundo atual, se a gente reparar aquilo que está acontecendo nos dias de hoje, nós vamos ver que essa ordem ela fica ainda muito mais clara para nós. Eu me lembro, ano passado, no Clínica da Alma do ano passado, o pastor Rogério contando que ele foi ministrar determinado tema para uns irmãos lá na Bahia. E eu me lembro que de todos os presentes que ali haviam naquela reunião, somente três de aproximadamente 100 pessoas, 3 pessoas eram filhos de pais casados. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo de hoje anda numa desordem total. E a gente precisa concluir que a desordem do mundo, ela, na maioria das vezes, para não dizer 100% das vezes, tem origem na família, numa disfunção da família atual. Ezequias ora ao Senhor, você conhece a história. Isaías vai lá, fala, olha, põe em ordem a sua casa, essa doença que você tem é para a morte. Ezequias ora, o profeta volta, Ezequias recebe a cura do Senhor de uma doença que o levaria à morte, recebe uma promessa de mais 15 anos de vida. Queridos, Ezequias fica tão satisfeito com a cura, provavelmente, imagino eu, que talvez ele poderia fazer, ele deve ter pensado assim, eu posso fazer qualquer coisa dentro destes 15 anos. E ele comete um erro gravíssimo, por causa dessa felicidade toda, que é apresentar a uma nação pagã tudo aquilo que ele possuía. Ele recebeu uma visita por causa da cura que recebeu. E essa visita era uma visita oriunda de uma nação pagã, uma nação que Deus reprovava naquela época. Então, o que acontece? Ezequias abre as portas do palácio, Ezequias não deixa de mostrar nada para aquele que posteriormente viria a ser o seu inimigo. O Senhor então lança uma palavra condenando aquele ato. Venha comigo no versículo 16 desse capítulo 20. Se você ainda está com a sua Bíblia aberta. Se você não estiver, não tem problema não.
Versículo 16. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Versículo 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Versículo 18, alguns dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão para que sejam eunucos, ou seja, escravos no palácio do rei da Babilônia. E no versículo 19, olha só o que Ezequias responde, irmãos, para essa profecia do Senhor. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Sabe o que Ezequias pensou ao ouvir essa mensagem, essa palavra, essa profecia, essa mensagem de Deus para ele? Enquanto eu estiver vivo, ok, nada vai acontecer. Deus vai me dar descanso. Enquanto eu for rei sobre Israel, vai ser sombra e água fresca. Mas depois que eu morrer, que se exploda as próximas gerações. A falta de preocupação com a família tem deixado pessoas abandonadas dentro de suas próprias casas. Vou repetir para você. A falta de preocupação com a família tem deixado pessoas abandonadas dentro de suas próprias casas. Há pouco tempo atrás eu atendi um jovem que ele me disse o seguinte: olha, eu tenho pais cristãos dentro de casa, mas eu chego dentro da minha casa, eu tenho que me isolar dentro do meu quarto, porque eu não tenho conversa nenhuma com os meus pais, eu não tenho ligação nenhuma com eles, eu não consigo ter diálogo com os meus pais, e a gente fala a mesma língua, a gente professa a mesma fé, a gente acredita no mesmo Deus. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo que estava abandonado dentro da sua própria casa, vivendo numa solidão completa. A ordem do Senhor para Ezequias foi: põe em ordem a sua casa. Ele recebeu a cura, mas não obedeceu à ordem do Senhor. Ele não colocou a sua casa em ordem. Se você, querido, analisar a história, você vai ver nos capítulos seguintes, nos próximos versículos, que o filho de Ezequias, Manassés, nasce depois que Ezequias recebe a cura. Pois quando Manassés assume o reinado, ele tem 12 anos de idade. Ezequias recebeu mais quantos anos de vida? Mais quantos? 15. Manassés começou a reinar, ele tinha 12 anos. Ou seja, Manassés foi gerado dentro desses 15 anos, onde Ezequias recebeu a resposta do Senhor. E ao invés de seu pai investir nele, pensava: o Senhor me deu descanso até o dia em que eu partir. Queridos, eu fico imaginando a mente de Manassés, eu começo a viajar um pouco e começo a pensar no que aquele menino pensava, no que aquela criança pensava, clamando por um tempo com o seu pai, pedindo a seu pai que lhe ensinasse como conquistou tudo aquilo que ele tinha. Talvez ele olhava para o palácio, as conquistas de seu pai, ele vendo seu pai governar o povo de Deus, e ele queria saber como é que seu pai conseguiu
deixar o reinado em paz, como é que ele conseguiu conquistar tudo aquilo, como ele conseguiu afastar as nações que eram inimigas do povo de Deus. Como era ser o governante do povo de Deus. O coração daquele menino clamava pelos ensinamentos do pai, mas o seu pai só tinha no coração que a palavra do Senhor a respeito dele era boa, porque o seu pai, na verdade, era egoísta, só pensava nele. E sabe o que eu estive agora, poucos minutos atrás, olhando o que significa Manassés. Manassés significa aquele que está entregue ao esquecimento. E foi justamente o que aconteceu. Eu creio, queridos, que Manassés ele foi um filho que se revoltou contra o seu pai. Pois, além de ter sido o pior rei de Judá, perante os olhos do Senhor, ele fez exatamente o contrário de tudo o que o seu pai havia feito. Tudo porque o seu pai não colocou a sua casa em ordem. E creio eu que é o que o Senhor está nos pedindo nessa noite. Coloque a sua casa em ordem. Nós precisamos colocar e deixar a nossa casa em ordem. Não basta andar com Deus, meu irmão. Não basta. Seus filhos também precisam andar com Deus. Quem não coloca a sua casa em ordem, não está pronto para morrer. Porque com certeza deixará filhos desnorteados e sem uma direção a seguir. Agora eu quero analisar com você que tipo de consequência pode ocorrer com quem não põe a sua casa em ordem. Que tipo de consequência? Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, no capítulo 15. Vem comigo. Jeremias, no capítulo 15. Você vai ver que cerca de 100 anos haviam se passado desde que o profeta Isaías havia lançado aquela profecia na vida do rei Ezequias. A profecia está se cumprindo. Vamos ler dos versículos 1 a 4. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E, se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor: a espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir. Agora olha o versículo 4, querido. Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que... Quem, irmãos? Quem? Manassés, filho de quem, queridos? Olha a Bíblia citando aí, fazendo questão de citar, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Sabe qual foi o útero onde foi gestado o cativeiro babilônico? Sabe a casa aonde foi gerado o cativeiro do povo do Senhor? A casa de Ezequias. Por quê? Porque Deus deu a ele uma ordem: põe a sua casa em ordem, e ele não obedeceu e não levou esta ordem do Senhor a sério. É muito sério que nós estamos tratando aqui nessa noite, meus irmãos.
Deus se preocupa não somente com você, mas com todos os seus. Deus, ele não se preocupa somente com a sua vida. A gente precisa deixar de ser um pouquinho egoísta, pois Deus se preocupa com quem nós estamos gerando. E aqui eu estou dizendo também na questão familiar, mas eu estou dizendo os filhos da fé que nós estamos gerando. Que tipo de pessoas, que tipo de geração nós estamos gerando a partir de nós. Vem comigo, abre mais um pouquinho a sua Bíblia aí, Gênesis no capítulo 18. Gênesis no capítulo 18, no versículo 19. Gênesis 18, 19 diz assim, Deus está falando com Abraão. Porque eu o escolhi para que ordene a quem, queridos? Aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Só até aí. Queridos, Deus chamou Abraão para ordenar aos seus filhos e à sua descendência para que guardem o caminho do Senhor. E daqui a pouco nós vamos ver mais alguns versículos que comprovam isso que a gente está estudando aqui nessa noite. Deus se preocupa com as futuras gerações. E agora eu gostaria que você guardasse essa frase. Quem se preocupa somente consigo não consegue proclamar a bênção de Deus para as futuras gerações. Quem se preocupa somente consigo não consegue proclamar a bênção de Deus para as futuras gerações. É preciso se preocupar com as futuras gerações, para que a sua descendência seja uma bênção sobre a terra. Eu fico imaginando, queridos, eu acredito que talvez os nossos avós tenham sido mais cristãos, mais crentes do que os nossos pais. Quem sabe os nossos pais não foram mais crentes do que nós, e quem sabe nós não estamos sendo mais crentes, mais cristãos do que os nossos filhos. O que está acontecendo? E aqui eu me lembro da minha avó, que já está com o Senhor, já está no seio de Abraão. Que mulher de Deus! A sua voz ainda continua ecoando na nossa mente, quando ela falava dia e noite para nós, para os seus filhos e para nós os netos, para que nós possamos guardar o caminho do Senhor, para que nós pudéssemos ficar firmes com o Senhor. Toda vez que eu chegava lá na casa da minha avó para almoçar ou para fazer qualquer coisa, para passar um final de semana lá, estava ela lá cantando e entoando louvores ao Senhor, e aquilo contagiava a casa. E aqui eu me lembro também da minha mãe, graças a Deus ainda tenho ela viva comigo. Queridos, quantas vezes eu deparei com a minha mãe, de joelhos, 4, 5 horas da manhã, orando diligentemente ao Senhor, clamando ao Senhor na beirada da cama, ajoelhada. A gente chegava lá, porque a gente ficava até assustado, porque ela falava tão alto, de madrugada, a gente acordava todo mundo com o zoião desse tamanho assim, mas estava lá orando, estava lá clamando ao Senhor. Ah, queridos, eu quero passar para as minhas filhas, eu quero que as minhas filhas sejam muito melhores do que eu quero que as minhas filhas proclamem a bênção de Deus, que elas falem do amor de Deus, porque eu e a minha esposa ensinamos elas,
porque eu e a minha esposa passamos para elas isso, queremos ensinar e deixar esse legado para elas. Ponha em ordem a sua casa hoje, para que viva você, seus filhos, seus netos e toda a sua geração. Eu estou insistindo nisso, meus irmãos. Quem esteve aqui da última vez que eu preguei, eu falei também sobre isso um pouco. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 6. Já estou caminhando para o final. Estou quase encerrando. Deuteronômio, no capítulo 6. A partir do versículo 4 diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amém, queridos? É o único Senhor, aleluia. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deus está falando para você, para mim, especificamente, para cada um de nós. Agora, olha a partir do versículo 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ali na outra versão está até falando assim: tu as inculcarás, enfiar dentro da cabeça dos meninos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. E aí eu fico pensando, quantas famílias hoje não sentam juntas em casa? Não almoçam juntas. Não tem uma mesa de almoço, ou de jantar, ou de café da manhã ou da tarde. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ensine a palavra do Senhor aos seus diligentemente. Quer colocar a sua casa em ordem? Então segue primeiramente os mandamentos do Senhor na sua vida. Coloca cada um deles em prática de dia e de noite. Não deixe de vivê-los todos os dias da sua vida, pois o nosso corpo é casa, templo, morada do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Portanto, antes de fazer algo por sua casa, é necessário colocar primeiramente o coração, a alma, a sua morada, a morada do Espírito Santo em ordem. Ou seja, Deus também manda colocar em ordem a nossa casa, ou seja, o nosso coração, a nossa morada. Aí depois, precisamos sim dar o exemplo, pois o exemplo, queridos, é o maior testemunho que alguém pode dar de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, qual é a ordem de Deus para nós nos dias de hoje? Primeiramente, coloque o seu coração em ordem. Coloque essa casa em ordem. Coloque, Edil, o seu coração em ordem. Coloque essa casa, esse templo do Espírito Santo em ordem, para que depois você possa colocar também em ordem a sua casa. Para terminarmos, vamos ler Salmo 44, no versículo 1. Salmo 44, no versículo 1. Com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus,
Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Precisamos contar para os nossos filhos as obras que Deus tem feito em nossas vidas. Você está aqui hoje, glória a Deus, porque você está salvo. Você é remido pelo sangue de Jesus, mas você não precisa ficar com isso retido no seu coração. Você não precisa ficar com isso só para você. Você deve ensinar outros o caminho que você aprendeu a andar nele. Salmo 78, no versículo 3. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Queridos, o meu maior desejo, o maior desejo do meu coração é a salvação. E eu creio que o seu também é. Mas eu me tornarei ainda mais feliz e satisfeito se eu conseguir fazer das minhas filhas pessoas muito melhores e cristãs muito mais cheias de Deus do que eu. Para que quando eu partir, a minha vida ainda continue ecoando por gerações. Como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 4, quando a Bíblia fala sobre Abel e sobre aquilo que Abel fez. A fim de que eu não seja reconhecido por minhas riquezas ou as minhas conquistas financeiras durante a minha vida, mas para que eu seja reconhecido como um homem de Deus que passou por essa terra. Eu quero ser reconhecido como um homem de Deus que passou por essa terra. Eu ainda estou colocando a minha casa em ordem, meus irmãos. Quando eu venho aqui em cima no púlpito falar para os irmãos, eu sempre digo uma coisa, que antes mesmo de falar a palavra do Senhor para qualquer um de vocês, a palavra do Senhor, ela vem de encontro ao nosso coração. E Deus sabe o quanto eu sou arrogante, Deus sabe o quanto que eu sou nervoso muitas vezes, Deus sabe o quanto que eu peco muitas vezes no trânsito aqui da cidade. Eu estou falando isso para você, estou abrindo meu coração para você. Eu não sou perfeito não. Deus sabe de todas as coisas que eu já fiz, Deus sabe dos meus medos, Deus sabe das minhas preocupações, eu tenho muitas. Deus sabe que eu sou ansioso, que quando alguém me fala alguma coisa, o pastor, então, se ele virar para mim e falar assim, Edil, eu estou precisando conversar com você, e virar e deixar isso para depois, amanhã, ele sabe muito bem o que eu estou falando. Eu fico doido. Meu Deus, o que o pastor quer falar comigo? Jesus amado, você fulminado, você e tal. Sou ansioso. Eu tenho muitos defeitos, meus irmãos, eu estou aprendendo, eu estou tentando colocar a minha casa em ordem. E através disso, estou ensinando as minhas filhas o caminho que elas devem andar. E é isso que eu vim falar para você aqui nessa noite. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas nós temos um Deus que é totalmente perfeito. Um Deus que é santo, um Deus que é puro, um Deus que nos ordena sermos santos porque Ele é santo, porque é Ele que faz a obra em nós, é Ele quem faz tanto o querer quanto o efetuar em cada um de nós. É Ele quem faz. Então, se Deus nos ordena a colocar a nossa casa em ordem, é porque Ele tem a ordem correta para passar para cada um de nós, para que nós possamos ensinar as nossas gerações futuras a andarem no caminho do Senhor. Feche os seus olhos,
curve a sua cabeça. Chamar os irmãos do Ministério de Adoração. Ezequias recebeu uma bênção tão grande de Deus. Ele iria morrer novo. Ele iria morrer sem deixar descendência. Ele iria morrer sem deixar um ocupante para o trono. E o Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Porque ele tinha sido fiel ao Senhor. Porque ele tinha sido obediente à palavra do Senhor. Porque ele estava andando nos caminhos do Senhor. Mas ele gerou Manassés. E esqueceu-se de tudo aquilo que o Senhor fez por ele. Ele se esqueceu de ensinar o seu filho que foi Deus que deu tudo para ele. Inclusive foi Deus que gerou Manassés, porque se Deus não estivesse dado mais 15 anos de vida para ele, Manassés não teria nascido. E ele não passou isso para o seu filho. Ele não citou para o seu filho que a sua vida era um milagre. Ele não citou para o seu filho que tudo aquilo que ele conquistou durante todo o seu reinado no povo de Deus vinha de Deus. Era por meio de Deus. E era para Deus. Querido, não seja egoísta. Não guarde as bênçãos do Senhor somente para você. Deus te abençoou. Deus te fez uma pessoa próspera. Deus te fez uma pessoa abençoada. A sua alma é abençoada. Você então precisa abençoar as pessoas que estão em volta de você. Existem Manassés nessa noite clamando por você. Que você fale algo que ele precisa ouvir. As futuras gerações precisam saber o tipo de Deus que você serve. Os seus filhos precisam aprender que o Deus que você serve é um Deus que está vivo. É o que a palavra de Deus diz, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para todos sempre. Aleluia! Creio eu que Deus fica tão feliz. Creio eu, e eu já vi isso aqui na igreja. Filhos enterrando seus pais, velando seus pais aqui na igreja. Sim, existe a lágrima pela perda, pela dor da perda que é inestimável. Mas existe uma alegria no coração em saber que o seu pai deixou um legado para esse filho que está aqui chorando a ida dele. Querido, olha, eu não sei se o seu pai fez isso com você. Não sei se a sua mãe fez isso com você. Mas eu sei que você foi salvo. E eu sei que Deus quer que você passe para as próximas gerações aquilo que Ele tem feito na sua vida. Aleluia. E a ordem do Senhor para nós nessa noite é: põe a sua casa em ordem. Põe em ordem a sua casa. Pai amado, Pai de misericórdia, Pai de amor, obrigado, Jesus. Obrigado pelo Pai bondoso que o Senhor é. Obrigado, meu Deus, por todos os ensinamentos dos meus pais.
Obrigado, Senhor, pelo exemplo dos meus pais. Obrigado, Senhor, também porque existem pessoas aqui nessa noite que não receberam exemplos dos pais, mas a Tua graça e a Tua misericórdia os alcançou e hoje eles estão salvos. Hoje eles chegaram aqui e estão com o seu coração salvo na presença do Senhor. E obrigado por essa mensagem. Ensina-nos, ó Deus, a colocar a nossa casa em ordem. Ensina-nos, ó Deus, a decretar para as futuras gerações que o Senhor vive e reina para todo sempre até a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa, Senhor, sim, cada lar aqui representado nessa noite. Deus, existem tantas pessoas que estão aqui nessa noite que deixaram a sua casa numa maior confusão, deixaram a sua casa nessa noite em total desordem, mas ouviu essa palavra, e creio eu, Senhor, que ao chegarem em suas casas, o Senhor já vai estar operando um milagre na vida dessa família. Salva esse filho, Senhor, salva esse pai, salva esse irmão, salva essa mãe, Senhor, salva esse avô, salva esse tio, salva essa tia, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos ser o exemplo do Senhor para as futuras gerações e para aqueles que estão convivendo conosco, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar e dar um aplauso ao Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aleluia. Deus, recebe a nossa adoração. Sim, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos orar, né, pastor? Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Vou convidar o pastor Divani a fazer essa oração, pelos pedidos de oração e também por essas fotos, essas roupas, essas chaves. Querido, você crê que um milagre do Senhor pode acontecer em nome de Jesus essa noite? Você crê, meu irmão? Em nome de Jesus, então estenda sua mão para cá. Senhor, Tu és o Deus que ouve as nossas orações. E nós oramos agora com fé, estendendo as nossas mãos sobre esses que aqui estão representados em fotos. Pedidos de oração depositados aqui nesse recipiente. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é poderoso para fazer muito mais. Então, Deus, age em favor dos necessitados. Que eles não sejam esquecidos, mas que eles sejam lembrados e abençoados nessa noite. Repreende, ó Deus, espíritos malignos que têm se levantado contra famílias, trazendo, ó Deus, confusão, trazendo, ó Deus, traumas, trazendo perturbação. Que seja longe, que os lares sejam livres, libertos, e que as pessoas possam ouvir a Tua voz e responder sim ao Teu chamado, Senhor. Ó Deus, livra pessoas da morte, de acidentes. Senhor, desfaz toda a obra do diabo, Senhor, e que essas pessoas se acheguem ao Teu trono e sejam, ó Deus, salvas. Cura essas famílias, Senhor. Ó Pai, cura o coração dos pais, cura o coração dos filhos. Gera, Deus, um novo tempo, um tempo de transformação. Nós profetizamos, ó Pai, famílias curadas, famílias saradas, famílias abençoadas pelo Senhor, no nome de Jesus. Glórias sejam a Ti, Pai, nesta noite. Te adoramos. Aleluia. E pode dizer glória a Deus. Aleluia. Deus está falando com você nesta noite. Coloque em ordem teu coração, coloque em ordem a tua casa, que a sua vida seja um testemunho para as futuras gerações. Nós vamos ungir você com óleo, vamos abençoar a sua vida. Vamos fazer 4 filas nesta